Tudo bem, Newton? Aqui, a cena. Não sei se ele entrou. Tudo bem, Aê! Newton? Conse- Conseguimos! Então, peraí. Boa, Cíntia. Boa dica, boa dica, boa dica. Agora vocês estão vendo. Então, peraí. Enquanto o pessoal vai chegando aqui na nossa live, ó. O pessoal tá entrando, o pessoal tá entrando, o pessoal que estava lá na outra. Agora sim. Então, vamos ver. Entra aí, gente. Entra aí. Deixa eu mandar aqui, ó. Isso, o pessoal vai entrando agora, o pessoal vai chegando aqui na live. Eu vou mandar aqui pro pessoal. Isso, enquanto o Newton está mandando aí para o pessoal, que alegria, que alegria. Eu sei que a maioria das pessoas que acompanham agora são do Brasil, eu também sou um padre brasileiro, com a graça de Deus, aí daqui a pouco o Newton apresenta o padre apresenta o Newton. Então, apesar de ser jovem, vocês percebem, o Newton nasceu no mesmo ano que eu, nós nascemos no mesmo ano, temos a mesma idade. Não quero contar a idade do Newton, mas quem sabe a minha sabe a dele, e quem sabe a dele sabe a minha. E aí, depois de um tempo que nós vivemos juntos, hoje eu moro do outro lado do mundo e é uma grande alegria estar aí com vocês. Pô, que legal, padre. Só bênção. Agora sim, só Deus, bênção. Deus abençoe, Newton. Bom, gente, olha, então, como eu disse para vocês, né, que essa live ia ser uma live missionária, então eu tô aqui com o padre Daniel. Nós somos amigos aí de muitos anos, sei lá, quantos anos, padre? Desde quantos anos a gente se conhece? Newton, nós nos conhecemos em 1994. Nossa, é verdade, 14 anos, né? É, E, é. e a gente se conheceu porque a gente começou a jogar vôlei junto, né? O padre Daniel é alto como eu também, ou é maior, não sei quantos metros o senhor tem, padre. 1,89. Então a gente está mesma altura aí, né? Nós jogávamos vôlei juntos, na mesma equipe. Depois nós fomos rivais, não é verdade? Aí quando jogamos em equipes rivais, o padre sempre perdia para o meu time. E Mas quando eu jogava no seu time, eu era o capitão seu. Mas eu já fui capitão seu também. Aí, olha, gente, aí cada um foi para um lado, né? Paramos de jogar, claro, não deu certo, né? A vida de jogador, cada um foi para um lado. E aí, de repente, eu encontro. Eu nunca imaginei que que o Daniel, canhoto, né, do vôlei, seria o padre Daniel. E de repente eu chego um dia no grupo de oração, lá da Rabone, né? Lá da Rabone, e encontro lá o Daniel. Falei, o que que você está fazendo aqui? Tinha cabelo comprido, eu acho, na época, uma coisa assim, não era, padre? Não lembro. Sim. Está fazendo aqui? Ele falou, eu estou fazendo uma excursão para o Padre Marcelo, alguma coisa assim, né? E aí, de repente, depois eu fui saber que o Daniel tinha ido para o seminário e aí foi toda essa caminhada e depois se tornou Padre Daniel. Uma alegria muito grande. E eu, missionário da comunidade Pantocrator, né? Quem diria que dois jogadores que não foram para frente dariam dois missionários, né? De jogador o mundo já tinha muito, né, padre? Precisava de missionário, de padre celibatário, né? Jogador já tem muitos, Newton. Graças a Deus, então, como o Newton estava falando, quando eu tinha 14 anos, eu me recordo, tinha um amigo de infância, ele jogava em um clube de Campinas. E eu gostava de jogar, eu jogava na rua, eu jogava com as pessoas mais velhas, e um dia esse amigo convidou para ir no clube. Aí o Newton estava treinando com o time da época, e eu pensava assim, puxa, se eu jogasse nesse time, eu acho que é o meu sonho, eu ia ser muito feliz, tudo, mas eu não era sócio do clube. E aí acabou o treino, eu lembro que era uma criança mesmo, um adolescente, eu peguei uma bola e chamei o colega e falei assim, vamos jogar, levanta para mim. E o técnico estava assistindo, junto com o preparador físico. E aí ele viu eu jogando, percebeu que eu era alto, aí ele me chamou. Perguntou se eu jogava, se eu sabia
se eu jogava em algum time, a minha idade, e eu era exatamente da idade do time de vocês. Aí eu fui para o Taquaral, que é um parque de Campinas, fiz um teste, e aí depois nós começamos a jogar. E eu lembro que era um time novo, era um clube, o Andorinha Parque Clube em Campinas. De repente a gente participou de um campeonato municipal, e aí nós fomos campeões. Eu acho que foi logo um campeonato municipal, acho que tinham 4 times na época. E aí a partir daí, cada um foi jogando em um time diferente, e hoje somos missionários. É uma grande alegria, Newton, uma grande alegria ver o Newton através das músicas, através das pregações, mas saber que é o mesmo Newton que eu conheço desde a infância, uma pessoa muito disciplinada, determinada, e que sempre fez muito bem tudo aquilo que se dispôs a fazer. Amém. Estão lembrando aí, ó, na Ponte de São Paulo a gente também jogou. Essa Padre, foi a mas final. A olha, final do Guarani foi na Fonte de São Paulo, né? final com o Guarani, exatamente, hein? E que final, hein? Padre, mas vamos lá então. A gente tem, todo mundo tem muita curiosidade, também muita alegria em saber que existe um padre brasileiro fazendo uma grande missão na China, né? Quanto tempo o senhor está na China já? Newton, antes de vir para a China, aqui eu estou mais ou menos há 5 anos. Mais ou menos há 5 anos. Contando estudos, missão. Eu morei em Hong Kong, 1 ano e meio em Hong Kong. Agora eu moro aqui em Macau mais ou menos há uns 4 anos. Então é mais ou menos 5 anos e meio. Mas foi uma missão muito exigente. Antes de vir para cá, devido à missão, eu morei nos Estados Unidos, também nas Filipinas. Entendi. Ô, padre, e estando, assim, a gente conhece, pô, pelo menos a maioria de nós que estamos aqui participando dessa live, talvez a maioria de nós conheça a China por televisão, né? E a gente sabe que é um país muito diferente daquilo que a gente está acostumado aqui, né? É muito diferente mesmo. O que é muito diferente e o que é muito parecido, eu não sei, assim, eu conheço zero, nunca fui à China, né? Então eu queria que o senhor falasse para a gente, assim, a gente vai chegar na parte evangelização, missão, mas também essas curiosidades da parte cultural. O que é muito diferente? O que o senhor olhou aí e falou, isso é muito diferente daquilo que eu vivia no Brasil? A língua é a maior diferença. A língua é a maior diferença. A China é um país que tem uma cultura de 2.000 anos, 5.000 anos. O alfabeto chinês, na verdade, são os caracteres. A escrita chinesa tem mais ou menos 4.000 anos. Então, quando eu entrei numa sala de aula para aprender o chinês, o meu pensamento era que eu estava entrando em outro mundo. Uma vez chegou a minha professora, ela perguntou, mas quanto tempo tem o seu alfabeto? E aí eu lembrei dos romanos, falei assim, olha, isso aqui deve ter mais ou menos 2.000 anos. Ela falou, então seja bem-vindo, você está entrando na língua, você está entrando numa sala para estudar a língua mais antiga do mundo, nós temos 4.000 anos de história. E aí os costumes, nós temos, por exemplo, na igreja o rito da missa, tudo muito bem estabelecido, muito bem organizado. Os chineses têm um rito para almoçar, para jantar, maneira de se comunicar. Então a China é um país com uma história, com uma cultura riquíssima, extremamente interessante, extremamente interessante. Então o povo chinês tem os desafios do país, nós não vamos entrar em muitos detalhes, mas o povo chinês é um povo fantástico, um povo muito alegre, um povo muito bondoso, mas a maior diferença é a língua. Eu tenho um missal aqui, Newton, já que você perguntou, deixa o padre mostrar como que eu rezo a missa, e aí quem está me acompanhando vai ver como que o padre reza. Então isso daqui é o missal. Meu Deus! E aí começa daqui, vai descendo. Então isso daqui é o missal. A parte da oração eucarística talvez tenha algumas fotos. Não, aqui é a oração eucarística. Aí tem a parte em vermelho, que são as rubricas, e depois tem a parte em preto. Esse daqui onde tem aquele sinal da cruz, a gente chama de epíclese, que é a terceira parte da oração, o terceiro momento da oração eucarística, que é quando o padre invoca o Espírito Santo, invocando o Espírito Santo abençoa as oferendas que são apresentadas. Então aqui tem um missal em chinês. Então essa é a maior diferença. Foi um grande desafio de estudar. E o senhor está em que nível do chinês aí? Do estudo? Assim, o senhor já leu tudo, já entende tudo,
fala tudo. Ô, Newton, eu me comunico, eu entendo as pessoas me entendem, eu consigo ler razoavelmente, mas quando eu vim aqui para Macau, eu estudei 2 anos em Hong Kong, que é uma cidade fantástica. Quando eu vim para cá, eu morei 1 ano numa comunidade chinesa, trabalhando só com os chineses, então eu progredi muito. 1 ano e meio de estudo, depois 1 ano trabalhando com os chineses, e agora eu fui enviado para a Catedral, e aqui na Catedral tem uma comunidade muito grande de portugueses. Então, tem o bispo que celebra em chinês, tem o padre que celebra em chinês. Então, as minhas atividades em chinês diminuíram muito. É mais confissão, missa. Então, o meu chinês, eu percebo que ele não está melhorando muito, porque eu tenho muita atividade em língua portuguesa. Brasil, então, tudo isso. Se eu tivesse aqui escondido em um país que eu falasse só o chinês, talvez eu estaria muito melhor. Mas eu consigo me comunicar e consigo celebrar missa, tenho missa todas as semanas. Entendi. E, padre, e a questão de comida? O senhor se acostumou? Foi difícil no início? O que foi mais difícil no início? Com a Ô, questão de Nil, comida? todo mundo fala de comida. Então, a ideia que alguns brasileiros têm da China em relação à comida é a mesma ideia que alguns estrangeiros que acham que no Brasil todo mundo é índio, todo mundo anda pelado na rua, todo mundo tem que pescar para se alimentar. Então, é uma ideia muito errônea. As pessoas têm uma ideia da China de 100 anos atrás. A China, na maioria das cidades é muito mais desenvolvida do que o Brasil. É muito mais desenvolvida, tem restaurantes do mundo todo, então as pessoas elas se alimentam do que elas gostam. Agora, a China, como um país tradicional, como um país de uma história muito grande, tem as comidas normais, e aí muda de uma região para outra. Tem muito macarrão, muita salada, muita verdura, uma alimentação muito saudável, uma alimentação muito boa. E aí o que não falta é o chá. Por exemplo, o almoço chinês, o nome do almoço chinês, em chinês eles falam Yam Tsa. Yam Tsa significa beber chá, como café da manhã, né? Às vezes a gente chama uma pessoa para tomar café com a gente, vamos tomar um café? E aqui, principalmente em Santa Catarina, no sul do Brasil, tomar um café significa comer muito, significa cuca, e aí tem aquele café enorme. Então, se alguém te chama para beber chá, estão te chamando para o almoço. Então, o que não falta para o chinês é chá, mais ainda do que o café para o brasileiro. Entendi. Padre, além dos desafios aí que a gente está falando, né, da questão do país, de chegar num lugar muito diferente, da comida, como que foi o início para o senhor, assim? O senhor teve um momento que o senhor estava aí, né, na missão, nesse início, e pensou assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu quero voltar para minha casa, né? Eu acho que eu não devia ter falado que podia ser eu. Ô, Nilton, eu talvez pensar assim, eu vou voltar para minha casa, eu deveria ter voltado, acho que eu nunca pensei. Eu sabia dos desafios, imaginava quanto tempo que eu ia ficar aqui, mas foi um processo, eu costumo dizer que eu transpirei sangue e transpirei lágrimas. Saiu lágrimas e sangue do meu corpo. Porque para aprender o chinês foi muito difícil. A missão começou mais ou menos assim. Desde o começo do seminário eu sempre gostei muito de história, estudava história, então os professores, os padres diziam, olha, se prepara para estudar patrística, se prepara para estudar os padres da igreja. Então, por conta, durante toda a formação, eu estudava grego e latim, grego e latim. E aí, no dia antes da minha ordenação, uma semana antes, meu provincial disse, diácono, depois da ordenação como padre, você vai morar 2 anos no Brasil para ter um pouco de experiência pastoral, e depois você vai para Roma, vai fazer o mestrado, talvez o doutorado, depois volta para o Brasil e continua a missão como professor. Essa que vai ser a sua vida. E eu gostava muito de estudar. Depois de 1 ano como padre, mais ou menos, eu estava trabalhando muito e trabalhava no Santuário de São Judas, um local muito grande no Brasil. E aí ele disse assim, olha, como que está a missão, como que você se sente no Brasil? E eu, esgotado, eu pedi um retiro. E eu fiz um retiro de silêncio de 8 dias em Santa Catarina, porque não em questão de crise de vocação, mas eu percebo que o meu sacerdócio ele ia começar a entrar em risco, por questão de saúde mesmo. Pressão alta, eu era 10 quilos mais gordo do que eu era hoje,
diabetes, tudo desregulado. E aí depois desse retiro, terminou o retiro, eu recebi uma mensagem dele, preciso falar contigo, Padre Daniel. E eu falei, puxa, o que eu fiz de errado? O que aconteceu? E aí, nesse falar contigo, ele falou, nós temos uma missão nova da congregação e o seu nome foi cogitado para representar o Brasil. E aí eu pensei, Bolívia, Canadá, pensei até que era uma missão em Roma. E aí ele falou, nós precisamos começar a missão na China. Congregação, os deonianos. Então foi o início da missão. O senhor pegou o início. Estava ali na Primeiro, China. eu sou o primeiro. Aí, Newton, aí nós vamos conversando e você vai entendendo. E aí eu falei, padre, onde que é? Ele falou, China. E eu pensei, puxa, 8 meses de padre, como que eu vou falar não? Não posso falar não, mas a minha vontade não era nenhuma. Muito bem no Brasil, nem queria ir para Roma mais estudar, eu queria só evangelizar. Trabalhava com o Padre Zezinho, ia nos programas com ele, Santuário São Judas em São Paulo, muito grande. Então, pregava retiros, então muita coisa. Minha vontade era dizer não, e eu pensei, não, vai ser algo breve. Termina a missão, eu volto para o Brasil e a vida continua. E aí eu perguntei quantos anos? E aí ele falou, olha, de 15 a 20. E aí, para contar para minha família, a primeira pessoa que eu conversei foi a minha irmã. A primeira pessoa que eu conversei foi minha irmã e o meu cunhado. Falei assim, olha, tem uma mudança na minha vida, eu preciso pessoas agora para me ajudar, não para chorar e não para ser problema. Então vocês vão me ajudar com uma bomba aí. Tem uma bomba, falava para minha irmã, o pai e a mãe vão sofrer, não vai ser fácil, mas vocês vão me ajudar. Estou bem como padre, não tem problema nenhum, mas tem uma missão nova aí. E aí eu falei, China, ele falou, puxa, vamos sentar e vamos conversar. E aí eu perguntei para o padre, qual que é o primeiro passo? Ele falou assim, olha, você vai morar com um grupo internacional, nós já temos um padre da Argentina, um da Índia, um de Portugal e 3 da Indonésia. E vocês vão começar a missão na China. A congregação. Só para o pessoal que está acompanhando, que talvez não saiba, né? O senhor é padre deoniano, né? E aí o pessoal conhece o padre Zezinho, conhece o falecido padre Léo, padre Joãozinho, tinha o padre Alírio Pedrini, padre Fábio de Mello durante muito tempo foi da congregação, o Dom Murilo Krieger, e aí tem SCJ. Então, e aí a congregação decidiu a partir de Roma que era preciso ir para a China. E aí formou-se esse grupo, e aí eu perguntava para o superior geral, até para o meu provincial, mas onde que a gente vai morar? O que nós vamos fazer? Como que vai ser a missão? Eles falaram, padre, você não entendeu ainda. Nós não sabemos nada. Você que vai dar as respostas. Não tem lugar, não tem casa, não tem trabalho, nós não conhecemos ninguém. Vocês vão dar a resposta. Eu falei assim, mas como assim? Todo mundo, todos vocês vão para as Filipinas, que é o país mais perto da China. E aí vocês vão morar juntos. Vocês vão se conhecer, se apresentar, vão rezar. E aí quando abrir as portas lá na China, vocês vão para lá e vão começar a missão. Pode ser que demore 5 anos para começar, pode ser que demore 1 mês. Então esse que é o processo. Vocês vão para a China, mas agora não tem nada lá, a gente nem sabe como começar. Então vocês vão para as Filipinas e lá começa o processo. E eu pensei, mas puxa, como assim nas Filipinas? Lá, qual língua? Esses padres falam português? Aí ele falou, não, a língua da missão é o inglês, tem que aprender o inglês. Você tem que aprender o inglês. E aí era a época da... E foi aí que o senhor começou a falar inglês ou o senhor já falava inglês? Não, eu não falava, Newton. Eu nunca gostei de línguas. Eu sempre tive um bloqueio muito grande para estudar línguas. Sempre uma dificuldade mesmo. Não gostava, mesmo estudando um pouco de latim e grego por minha conta. E a cura vem em ter que estudar na China, tá vendo? E aí, Newton, o superior, ele era muito claro. Ele dizia assim, olha, padre, você vai estudar. Você vai aprender chinês em inglês. Você vai aprender o chinês em inglês. Então, como que foi a missão? Aí, de repente, eu disse para os jovens da paróquia, eu falei assim, olha, eu tenho um desafio, eu posso ir para os Estados Unidos agora para estudar, ou eu fico com vocês para preparar a jornada, mas vocês vão me ajudar. Eu preciso ir para uma outra casa, onde eu vou ficar sozinho, algumas vezes por semana eu venho aqui, e eu vou trabalhar com vocês, mas eu preciso de tempo. E aí um casal me procurou e eles disseram, o Marcos e a Érica. O Marcos disse, padre, nós somos professores profissionais, você fez o nosso casamento como diácono, nós vamos te ajudar. E aí naquela época a Érica estava sem trabalhar, e o Marcos disse assim, padre, confio no senhor como eu confio no meu irmão e no meu pai. A minha esposa vai te dar aula quanto tempo o senhor quiser, quantas horas o senhor tiver disponível.
E aí a Érica começou a dar aula para mim, comecei a ter aula de inglês ali na casa que eu trabalhava, a gente tinha 3, 4, 5 horas por dia. Depois de 2 meses, ela veio um dia chorando e falou, padre, nós tivemos uma grande dificuldade, tem uma novidade que não é muito boa. Eu falei, o que aconteceu? Depois de 2 meses, arrumou trabalho, vai deixar? Ela falou, não, padre, eu estou com leucemia, eu estou com câncer. E eu tenho que começar a quimioterapia o quanto antes. E aí ela morava no hospital em São Paulo, e as pessoas até falaram que era a época dela cuidar dela, ficar sozinha, e ela dizia assim de forma muito clara, eu não vou deixar de dar aula para o padre, eu não vou deixar de dar aula. E os médicos falavam, Érica, você está doente, está com câncer, e ainda está estudando, seu professor vem aqui dar aula para você, depois você estuda, depois você tem aula. E ela dizia, não, eu não estou estudando, eu sou a professora. E aí eles ficavam mais doidos ainda, você está trabalhando, menina, você é maluca, é hora de descansar, é hora de parar. E até o último dia da minha missão, eu falo até emocionado, até o último dia da missão, ela dando aula, terminei um mestrado agora há pouco, e o Marcos, que é o marido dela, que corrigiu, foi uma das primeiras pessoas que corrigiram, teve outras pessoas que me ajudaram, teve a Fátima, teve a Mônica aqui em Macau, pessoas que me ajudaram na correção, mas o Marcos foi a primeira pessoa. E aí eu passei esse período no Brasil, fui para os Estados Unidos, morei 4 meses, um período muito difícil, me comunicando muito mal, muito pouco. E aí nós fomos para as Filipinas, e aí eu morei com esses outros padres nas Filipinas, sem conseguir me comunicar, com muita dificuldade, com 6 meses de estudo. E aí nós éramos em 7, nesse período dos 7, começamos a distribuir as funções, os trabalhos da comunidade, quem cuida do dinheiro, quem vai cuidar vai ser motorista, quem vai ser secretário. E aí, Padre, talvez... só para entender, desses 7, eram só o senhor era brasileiro, certo? Exato. Quem mais falava português desses 7, desses outros 6? O argentino, que é o padre Eduardo, que mora aqui comigo, que ele sabia... É espanhol. Ele espanhol, eu no português, e um padre de Portugal, que era o padre Ricardo. E os outros falavam o quê? Inglês, todos se comunicando, todos falando bem. Desse grupo de 7, meu inglês era o pior. Com 6 meses, 8 meses, não dá para se comunicar na língua. Então eu cheguei nas Filipinas morrendo de medo de falar, muito tímido, preocupado com a missão. E aí o que aconteceu? Aí começaram a dividir as funções. E eles falaram, não, o Daniel vai ser o secretário do grupo. Eu falei, puxa, como secretário? Era reunião todos os dias com o conselheiro de Roma. Então eu lembro que durante o dia eu gravava as reuniões no aparelho de celular mesmo. E à noite, quando todo mundo ia dormir, eu ouvia de novo e ficava fazendo as atas. Praticamente não dormia. E aí chegava no outro dia, reunião, e eu não entendia a língua, era o secretário do grupo. E aí, de repente, depois de uns 3 meses, chegou uma proposta do bispo de Macau, que é no sul da China, que é China, mas é um território independente. Ele falou assim, olha, eu quero 3 padres da congregação de vocês para morar comigo, para trabalhar aqui. Quero alguém que seja um doutor em alguma área da teologia, alguém que fale português, porque aqui nós temos o português, e o outro que vocês podem escolher. Aí o doutor é o argentino, que ele é doutor em Bíblia, o português tinha eu e o de Portugal, e aí como eu tenho menos tempo de padre, e aqui tem alguns conflitos com a colônia portuguesa, e aí eles acharam que era melhor um que não fosse de Portugal, e aí pegamos o mais novo do grupo, que tinha menos tempo de padre, tinha 6 meses de padre. E aí nós decidimos, 3 vão para Macau. E os outros, para onde que vão? E aí nós decidimos a capital. Eu não vou ficar usando alguns termos e nem entrando em muitos detalhes por questões óbvias. Então 4 vão para a capital e 3 vão para Macau. E aí eu cheguei aqui e o bispo já disse, olha, não fale português nem inglês, a língua aqui é o cantonês, que é um dialeto de chinês, você precisa estudar. E aí o 7 em Macau, o que vamos fazer? E surgiu um curso em Hong Kong, que é 1 hora, 1h30 daqui. E aí eu fui para Hong Kong, morava numa paróquia e estudava. E aí, Newton, nesse estudo, nós éramos, eu dizia esses dias de uma homilia, nós éramos em 6 na sala de aula. E eu pensava assim, eu vou para uma sala de aula muito grande, eu vou começar a estudar, vou desaparecer no meio do povo, e aí eu relaxo um pouco e aprendo. Cheguei na sala de aula, tinha uma pessoa, que era mulher, uma irmã, que era da Coreia. A escrita da Coreia e da China é muito próxima, são vizinhos. 3 do Vietnã. A língua vietnamita e o chinês é como o português e o espanhol, muito próximo. E o outro da Indonésia.
Então, 5 asiáticos e eu. Dois. Do primeiro ao último dia de aula, eu sempre fui o pior estudante. Sempre fui aquele que teve mais dificuldades, que sofreu mais. Mas eu falei, eu não desisto. Padre, deixa eu, vamos guardar da onde a gente está parando a conversa aqui, porque eu quero te fazer uma pergunta até aqui. É, até aí, até esse momento, então, que o senhor ainda não falava o idioma, o senhor não conseguia se comunicar, qual era o espírito missionário que o senhor tinha? De que maneira o senhor vivia a sua missão, se não se comunicava, se não estava lá para evangelizar as pessoas como estava no Brasil, como você vê as pessoas na rua e fala de Jesus, enfim. Que espírito missionário que o senhor tinha? A sua missionariedade era alimentada pelo quê? O Newton, ser padre não é uma coisa que nós fazemos, é uma coisa que nós somos. A vocação é algo ontológico, algo que faz parte do ser e não depende do que você está fazendo. Quando eu estou na cama dormindo, eu sou padre. Quando eu jogo futebol aqui com os paroquianos na terça-feira à noite, eu sou padre. Quando eu celebro a missa, eu sou padre. Então eu tinha muita consciência que eu precisava cuidar da minha saúde, principalmente da saúde mental. Eu tinha que estar com a cabeça boa, que a minha hora ia chegar. Eu dizia assim, daqui 5 anos eu me comunico e aí eu vou servir através do meu ministério. Agora a minha missão são duas. Vida comunitária, viver bem com os meus colegas, a comunidade que Deus me deu, e aí minha comunidade sempre foi muito boa, e isso foi uma força. E outra coisa, rezar. Eu rezava e rezava muito. Rezava e tinha vida comunitária. E dizia assim, a minha hora vai chegar. E o primeiro dia que eu entrei na aula de chinês, eu disse assim para mim mesmo, eu tenho uma missão, depois eu posso morrer, celebrar uma missa em chinês. Uma missa em chinês. Eu quero consagrar um dia usando as palavras em chinês. Depois disso, o que vier é lucro. Se eu não chegar até lá e voltar ao Brasil, ou Deus me chamar para a eternidade, eu não estou satisfeito, vai ser um fracasso. Se eu chegar até lá, vai ser um sucesso. Então, humanamente falando, como um sonho humano, eu dizia, se eu chegar até lá, é um sucesso. Se eu não chegar, é um fracasso. Então, o primeiro dia de sala de aula, eu não queria comunicar, eu não queria entender, eu não queria ler, não queria ir para um lugar para fazer grandes pregações, eu queria celebrar a missa. Queria celebrar a missa. E depois, Milton, aconteceu um grande milagre. 11 meses eu comecei a ter aula em maio de 2014. Depois, em abril de 2015, no dia do meu aniversário, 11 meses depois, eu celebrei a missa em chinês. Tem gente que estuda 3, 4 anos e não celebra. Foi, claro, com muitas dificuldades. Outra pessoa lendo o Evangelho. 90% do que eu li, eu não sabia o que eu estava lendo. Não sabia, só lia. Mas eu celebrei. No dia do meu aniversário, 2 de abril de 2015, celebrei a primeira missa em chinês. E aí começa uma longa história. Eu vim para Macau e muitas vezes, aqui eu não digo isso por orgulho, eu digo por ser uma graça de Deus. Trabalho na catedral, o meu pároco é o bispo, quando o bispo não está, muitas vezes sou eu que substituo o bispo. Missa de domingo de 9h15 da manhã, igreja com 500 pessoas, igreja lotada. Muitas vezes o bispo vai para as paróquias, porque tem crisma, tem alguma outra atividade, e aí eu que celebro no lugar do bispo. E acaba essa missa em chinês, descanso 15 minutos e entro com missa em português. E tem dias à noite, uma vez por mês, missa em inglês, para a comunidade inglesa aqui. Então, todo dia eu me comunico em 3 línguas. Na minha casa, agora nós temos um padre da Polônia, e o argentino, e a funcionária das Filipinas. Então, em casa, eu só me comunico em inglês. Na paróquia, eu acabei de vir das confissões, cheguei aqui 2 minutos antes de começar a live, estava atendendo confissão, hoje teve muita confissão, teve 6, para uma missa diária, muita coisa. Confissão só em chinês. E aí tem esse trabalho de língua portuguesa. Então hoje, graças a Deus, eu colho alguns frutos, mas de muita lágrima. Eu não gosto de falar o pão que o diabo amassou, mas teve, até hoje, foi muita luta. Que legal, padre. Nossa, aqui é um lindo testemunho, né? Porque assim, eu perguntei para o senhor, porque às vezes a gente pensa, né? Nós, na comunidade também, nós temos essa realidade missionária fora do país e a gente sabe o quanto que é exigente, né? Assim, o quanto que é exigente você chegar num lugar, você não falar aquele idioma, você querer viver toda um ardor missionário, né? Uma missionaridade e você não conseguir se comunicar, né?
E todo mundo é muito trabalhado nisso. Isso que o senhor falou é uma realidade, né? A saúde mental ela é muito importante para isso, porque senão você pira, você fala, eu vou embora, não quero, né? Isso aqui está errado, né? Mas Deus ele não é incoerente, né, quando ele nos chama, né? Deus não é incoerente. Eu acho que o ardor missionário, eu vejo que é justamente, eu perguntei isso para o senhor, porque depois eu queria justamente pontuar isso, né? Porque eu acho que o que nos move, né, e o que penso que moveu o seu coração para em 11 meses estar celebrando a sua primeira missa toda em chinês, como era o seu desejo, era esse ardor missionário do seu coração por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que faz, né? Não é verdade? É isso mesmo, Newton, é isso mesmo. Tem uma frase de um filósofo que diz assim: quem tem um porquê supera qualquer como. Quem tem um porquê supera qualquer como. E o meu porquê, a minha vida toda, Newton, foi para chegar a ser padre. Eu fiz muitas renúncias. Eu deixei um namoro, que era praticamente um noivado, construía, estava pensando em casar, e aí veio a vocação muito forte, deixei um namoro, deixei a casa dos meus pais, e deixei muitas oportunidades, e agora hoje como padre também tem muitas oportunidades, tem os desafios, as tentações, tem tudo isso, mas Deus, acho que Ele dá a graça conforme a missão que Ele concede. Você como músico, você como pregador, você como cantor, você tem algumas graças que eu não tenho, mas Deus, Ele me deu a graça da fortaleza e do discernimento. Então, às vezes eu choro, eu fico sozinho, eu me emociono, eu tenho as minhas lutas, mas eu sou uma pessoa extrema. Eu já vou pegar alguma coisa aqui que eu vou mostrar para vocês. Sou uma pessoa extremamente determinada, determinada. E é assim, Lucas, desculpa, é assim, Milton. Eu perdi o caminho de volta. Chega um momento da nossa vida, quem é consagrado, até quem é casado, quem quer trabalhar para Deus, você tem que perder o caminho de volta. Chega de discernimento. Tem gente que vive discernindo a vida toda. Chega um momento você fala, o discernimento acaba aqui, agora começa a vivência. Que nem você não tem que discernir mais qual é o seu estado de vida. Você é celibatário, acabou. Acabou. Então tem gente que fica muito discernindo, fica muito com mimimi, fica muito querendo ouvir vozes de Deus, querendo ter revelações, querendo ter muito sentimentalismo. Nossa Senhora, ela viu o anjo uma vez na vida. Depois foi pé na estrada, coloca o avental, trabalha. Tem pessoas querendo dar do tempo e aqui da terra aquilo que Deus tem reservado para nós na eternidade. Eu dizia na minha pregação de ontem, a vida aqui na terra, Deus ele não nos criou para o conforto, Deus nos criou para a grandeza. E para você alcançar a grandeza, você tem que ter a sua missão, a sua vocação e se consumir por ela. Isso não significa, Newton, até para quem nos acompanha, a maioria das pessoas são casadas, não significa se anular. Tem muitos homens e muitas mulheres também que acham que tem que se anular, tem que sofrer pelo casamento, tem que aceitar tudo. Deus não quer que ninguém seja tolo. Tem que enfrentar os desafios, brigar, muitas vezes colocar o dedo na cara do outro, mas pegar e enfrentar. Enfrentar. Deus, ele nunca prometeu que nós teríamos uma vida fácil. Pelo contrário, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Porém, ele prometeu que ele nunca ia nos deixar. Isso é verdade, padre. E enfrentar os desafios, né? Quais foram os desafios missionários aí, o senhor estava falando, né? Mas a partir então do chinês, né? A partir de ter aprendido a se comunicar, né? Ter passado toda essa fase, né? Quais são os desafios que o senhor poderia dizer para a gente aí, que são desafios também missionários, assim como tem aqui no Brasil e em tantos lugares, né? Quais são os desafios específicos daí, ou do povo, né? De trabalhar com o povo também? Então, só para... primeiro, Nilton, o desafio da língua. Eu não domino a língua. Quando uma pessoa começa a estudar chinês, por exemplo, você estuda o inglês, uma pessoa que tem a oportunidade de ir para os Estados Unidos, uma pessoa que se dedica muito em 3, 5 anos, está bem no inglês. Agora, o chinês, eu me dava 5 anos. Eu dizia, daqui 5 anos eu quero me comunicar, quero estar bem, quero estar seguro, mas é para a vida toda. Então, para mim, até o último dia que eu estiver aqui, não sei quanto tempo, estou muito feliz. O momento mais feliz da minha vida é agora. Estou muito feliz, no melhor momento da minha vida. Mas eu vou estudar chinês até o último dia da minha vida. Então, esse vai ser um desafio que eu vou carregar e é o preço de estar aqui. Então,
tenho que preparar muito. Para preparar uma missa demora 3 horas, porque você viu um missal, eu não sei tudo, tem que escrever em romanização, tem que escrever os tons, então a língua é um desafio. Mas o maior eu moro em uma cidade, muitos estão pensando, o padre está clandestino. Uma vez eu fiz um vídeo para uma TV brasileira, e aí colocaram lá, esse padre é fake, como que ele está usando roupa de padre, como que está na China, isso daí é fake, isso daí é mentira. Não tem nada de fake, não. Eu moro em um local que desde 1999 é China, mas que a gente chama aqui de território de administração especial chinesa, porque antes era uma colônia de Portugal, e agora é China, desde 1999, Hong Kong era Inglaterra até 1977, mas durante 50 anos tem um regime de transição, onde tem realidades que não tem depois da fronteira. E daqui na fronteira nós temos, caminhando 30 minutos, dá 4 quilômetros, então muda muito. Então eu não estou clandestino, eu posso celebrar missa, mas com todos os desafios e cuidados que as pessoas podem imaginar. E assim, Newton, o desafio eu moro em uma cidade onde 4% da população é católica. É uma minoria. No país é 0,7%. Aqui é a cidade que tem mais número de católicos do país. Hong Kong tem 7%, aqui é 4%. Então aqui para o país é muita gente, aqui é muita gente. Então é 4%, no país é 0,7%. Então morar em um país, um local que você é minoria... por exemplo, no Brasil, você fala que é padre, você não paga conta, ganha roupa, é aplaudido, as portas se abrem. Agora aqui, eu falo em chinês, no Zhou Sanfo, Koi Dei Man Sanfo Zhou Matie, Nega Sensi Hai Zhou Matie, Sanfo Yao Matie. Eu falo, eu sou padre. Eles falam, padre? O que significa ser padre? O que é padre? Alguns que já estudaram em colégios católicos já têm alguma noção, mas em geral... Newton, sobre Macau, e aí você vai... Imagina, Newton... Isso, né? Sim. Olha a importância da evangelização que foi feita pelos portugueses aqui. 4% da população local é católica, mas 38% dos estudantes da cidade estudam em colégios católicos. Aqui nós temos 70 colégios, 27 são católicos. Então, a maioria dos colégios, não a maioria, quase metade, imagina, Sim. Da população, 4% vai para colégio, 4% é católica, vai para as igrejas, e quase 40% vai para os colégios. Então, o que acontece? A evangelização ela não é feita nas paróquias, como nós fazemos no Brasil, também mas principalmente nos colégios. Então, é um meio de evangelização. Meu superior veio aqui. E o senhor, qual é a sua atuação como padre dentro dos colégios? O senhor atende, o senhor dá aula? Como que é a sua evangelização dentro dos colégios? Então vamos lá. Newton, há um mês atrás eu terminei esse trabalho. Ó. Isso daqui é um mestrado. Uhum. Daqui é um mestrado em educação. Eu fiz um mestrado, eu pensei que ia fazer mestrado em português ou em italiano, tudo. E aqui está o mestrado, ó. Eu vou mostrar as 2 línguas do mestrado. Aqui está inglês. Uhum. E aqui no final está outro, ó. Nossa. Então eu terminei um mestrado, 2 anos de aula, indo para a universidade. Eu escrevi esse mestrado das 10 da noite às 2, 3 da manhã, porque eu trabalho o dia todo, então eu escrevi de madrugada. Isso aqui também saiu entre lágrimas. E aí, qual é o meu trabalho com educação? Nós temos uma universidade católica na China, e ela está na cidade que eu moro. E graças à confiança do bispo, foi um presente de Deus, eu sou capelão dessa universidade. Então, eu sou capelão da Universidade Católica da China, trabalho com mais ou menos 1.000 estudantes, temos missa todos os dias, não só comigo, com 2 padres que me ajudam também, mas eu sou capelão da Universidade Católica da China, trabalho no meio universitário, e quando eu terminei o mestrado, o bispo me convidou para ser capelão de um colégio chinês, do ensino médio. Então eu sou vigário da catedral, capelão da universidade, capelão também de um colégio de 2º grau católico. Então me lancei, eu não me pertenço. Se amanhã o bispo falar, se amanhã o meu superior falar, padre, precisamos que você trabalhe com as empregadas domésticas no México. Eu peço 2 dias para organizar minhas coisas e vou.
Padre, agora a gente precisa que você trabalhe com os caminhoneiros do Ceará, no Brasil. Daqui a pouco eu estou lá. Padre, a gente precisa da missão agora na Coreia do Sul. E você foi indicado. Me dê 2 dias, eu estou lá. Então eu não me pertenço mais. Esse é o meu pensamento. Que legal, padre. Nossa, isso enche também o nosso coração, né? O nosso coração eu até falava para o senhor, né? Da questão do nosso coração como consagrados, né? Assim como nós somos, alguns de nós que estamos aqui na live, vejo que tem alguns irmãos de comunidade aqui que são leigos consagrados também, mas como batizado, né, padre? Porque eu comentava com o senhor quando eu falava sobre o tema dessa nossa live, a nossa live missionária, porque quando somos catequizados, né, quando nós fazemos a nossa catequese lá, nós não ouvimos que nós somos batizados para ser missionários. Muitas vezes a gente entende que o nosso batismo ou é uma coisa cultural da família, né, ou também é uma coisa assim, para mim, é uma fé para mim, né? Nós católicos temos um pouco esse problema dessa coisa da fé para mim, né? Tudo muito para mim. Então a gente tem essa dificuldade de se lançar, de entender também a nossa missionariedade, né? Então vejo que tudo isso que o senhor está partilhando com a gente é para abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, abrir a nossa visão de missão também, né? Porque a nossa missão ela é muito grande. O senhor, eu imagino assim que o senhor estando aí, né, estando com poucas pessoas, né, poucos num país, como o senhor falou, de 0,7, né? 0,7? 0,7. E aonde o senhor mora 4% sendo católico, eu imagino assim que evangelizar aí é uma vitória muito grande, né? Você ter alguém evangelizado, você ter um anúncio feito, é algo assim, eu imagino que enche o coração de alegria, né? E que nós precisamos ter isso mesmo no coração, assim, palpitando o nosso coração por essa missão que Deus tem para nós, né? E eu queria até perguntar para o senhor, o senhor tem algum testemunho, assim, de uma missão, de uma evangelização, de algo que parecia ser muito, muito, muito difícil até de conquistar, né, aquela evangelização e que o senhor conseguiu e que teve um grande sucesso, assim? Então vamos lá, eu vou dar 2 testemunhos breves. Newton, antes de encerrar, você pede para eu falar um pouco sobre a teologia da missão. O que significa a missão para a igreja? Eu, como padre, como teólogo também, qual que é a teologia da missão? Por que nós precisamos ser missionários? Qual que é o papel do católico como missionário? Por que ser missionário não é uma opção? Então aí você dá uma ajeitada e depois pede para o padre falar da teologia da missão. Eu acho que eu não lembro, eu não cheguei a ver, porque quando eu começo a live aqui, eu acabo anotando, mas eu não vi que horas que nós começamos, porque com 1 hora certinho vai encerrar. Eu acho que a gente começou por volta de 9h30 do nosso horário aqui do Brasil, acho. Eu lembro que eu olhei, era 9h38, a gente tinha começado. Então vamos marcar 9h30, aí o nosso horário, 10h30 o nosso horário de término, daqui 15 minutos, porque senão a gente deixa ela, a gente não consegue encerrar, né? A gente acaba falando e cortando a gente no meio, tá bom? Então vamos fazer o contrário. Fale primeiro então da teologia da missão e depois a gente fala do testemunho. Então vamos lá, então as 2 coisas. Newton, tem muitas pessoas que pensam assim. E o senhor tem que falar do seu canal no YouTube também. Tá. Então quem quiser acompanhar o padre, eu penso que por amizade, o Newton já acompanha, quem quiser me acompanhar, depois procura Padre Daniel Ribeiro SCJ. Então é um canal, qual que é o diferencial? É um canal em língua portuguesa que está evangelizando pessoas que falam português, mas que está saindo da China. Então imagina, chineses evangelizando portugueses e brasileiros num canal que sai daqui. Então é algo inédito. Só de existir esse canal e de conseguir evangelizar já é um milagre, é uma vitória para a igreja. Newton, tem muitas pessoas que pensam assim, que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós somos batizados. Muitas pessoas dizem, quem é batizado é filho de Deus. Mas, na verdade, imagina assim, Deus, ele não precisa do Pai, ele não precisa do batismo para ser nosso Pai. Seria uma condicional a Deus dizer assim, Deus ele passa a ser Pai quando nós somos batizados. Antes do batismo, Deus não é Pai, então o que ele é? Jesus, quando ele ensinou o Pai Nosso, ele disse para as pessoas rezarem, Pai Nosso que estás no céu. Ele pediu para as pessoas rezarem essa oração, e rezar antes do batismo. Então não pode rezar só quem é batizado. Deus ele é Pai de todos.
mas existem duas realidades diferentes da paternidade divina. Tem uma paternidade que nós chamamos de paternidade natural. Deus, ele é pai de todas as criaturas que existem. Todos os seres humanos, Deus é pai. É uma paternidade natural, porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. Então ele é criador e ele é pai. Agora existe uma paternidade que é da ordem da graça. Qual que é a paternidade da ordem da graça? Que nós passamos a pertencer à igreja, recebemos o Espírito Santo e todos os dons do Espírito Santo. Isso acontece no batismo. Então todo mundo é filho de Deus por ordem da natureza, mas nós passamos a ser filhos de Deus por ordem da graça no momento do nosso batismo. Quem é batizado é filho de Deus? É, mas ele não é segundo a graça e ele não é membro da igreja. Então no momento que nós somos batizados, nós passamos a fazer parte do corpo místico de Cristo, da igreja. Então nós temos uma natureza eclesial. E a missão faz parte da natureza da igreja. A missão faz parte da natureza da igreja. Primeiro mandamento que Cristo deu, lá em Mateus 28, capítulo 20, últimas palavras do Cristo ressuscitado. Jesus diz, ide e pregai a boa nova a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja estava em Jerusalém, acontecia uma perseguição, acontecia um discernimento, o que eles deveriam fazer. Mesmo a situação em Jerusalém não estando resolvida, a igreja foi para o mundo todo. E aí tem Paulo, tem Pedro. Então, a missão não é uma opção. A missão é parte da natureza da igreja. Quem não é missionário, lá no trabalho, na família, em outro país, no ciclo social, quem não é missionário está negando a sua natureza. Quem não é missionário está negando a sua natureza. Aqui não é uma opção mais, aqui é parte da natureza. Está em pecado. Eu deveria pedir perdão por eu não ser missionário. Entendeu? Missionário não é vir para a China. Missionário é... Padre, eu não sei qual que é a minha missão. Então eu já ajudo, eu sei. A sua missão é fazer bem aquilo que Deus te pediu. Quem é pai, seja pai. Quem é esposo, seja esposo. Quem é empresário, quem é professor, faça bem aquilo que Deus te chamou como cristão, não só como um profissional. Então é isso, a teologia da missão nos diz que a missão é parte da natureza da igreja. E nós como membros da igreja, como corpo místico da igreja, nós assumimos a missão e a identidade ontológica da igreja, que é ser missionário. Então, não ser missionário não é uma traição. Não ser missionário é ir contra a natureza da própria pessoa, que é cristã. Então, essa, em poucas palavras, é a teologia da missão. Que está intrínseco ao batismo, né? Então, assim, o meu batismo já me faz ser missionário, né? Exato. Por quê? Porque você, como que está contra a correnteza, na verdade, né? Porque a correnteza é ser missionário, né? Você como batizado, você faz parte da igreja, e a igreja é missionária. Você é parte da igreja, a igreja é missionária, então a missão faz parte da sua natureza, do seu ser. Do mesmo jeito que você é humano, e ninguém tira mais esse dado de ser humano, porque é ontológico, faz parte do ser, é uma realidade que não sai mais. Quem é batizado é missionário, isso não sai mais. Você pode viver ou não viver, ou trair ou não, mas isso você é e vai ser até o último dia da sua vida. Todo mundo que é batizado já é missionário. Por quê? Por questão de natureza e de pertença que vem do batismo. Sim. E o senhor ia dizer também da questão do testemunho. O senhor tinha 2 testemunhos. Quais são? Do testemunho. Talvez sirva até para os meus irmãos padres. Eu gosto de usar o clash, uma roupa de padre, eu faço questão, isso me faz bem. Eu penso assim, médico usa roupa de médico, bombeiro usa roupa de bombeiro, enfermeiro usa roupa de enfermeiro. Por que padre não pode usar roupa de padre? Eu uso roupa de padre e os leigos não se sentem inferiores, os leigos sentem que eu sou aquilo que eu sou. Então tem gente que diz assim, o hábito não faz um monge. O hábito não faz o monge, mas o hábito diz que o monge é monge. Nós vivemos em uma sociedade de falta de identidade. O hábito diz que o monge é monge. Então nós vivemos em uma sociedade com falta de identidade. Quando eu uso roupa de padre, eu sou padre. Não porque antes eu não seja, mas eu mostro que eu sou. Isso faz uma diferença. Um dia eu estava vindo para celebrar e no caminho, uma pessoa de mais ou menos uns 30 anos, um homem, ele me procurou e disse assim, você é padre? Eu falei, sim, eu sou padre. Faltava 10 minutos para a missa, eu tinha 5 minutos livre.
E ele ia para o caminho da missa, e ele disse assim, você é padre, faz 10 anos que eu não me confesso, essa noite eu sonhei com a minha morte, e eu preciso me confessar. Eu pedi a Deus para me mandar um padre. Estou saindo de casa, saí de casa para ir para o meu trabalho, e eu achei um padre, eu quero me confessar. E aí nós achamos uma ruela como se fosse um beco assim, de um corredor, entrando assim, uma rua assim, de um condomínio, de alguns restaurantes, um canto assim. Falei assim, olha, eu não tenho escola, mas eu tenho um ministério, vem cá, vem cá. Era um filipino. E aí eu falei, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Please open your heart, now we are in Jesus' presence. Please, let us make your confession. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Estamos na presença de Deus, abre o seu coração e começa a sua confissão. Foi 4, 5 minutos. Abençoei, coloquei a mão na cabeça, fiz uma oração. Ele foi chorando por um lado, eu fui chorando para o outro, que talvez a gente nunca mais volte a se encontrar, mas foi uma vida que foi resgatada. Imagino. Meu Deus. Que lindo, que lindo. É um testemunho de fazer valer o ministério e toda a distância e tudo aquilo que se vive, né, padre? Sim, tem outro, tem uma senhora que ela participa da missa aqui e eu vou no asilo celebrar na casa dela. Tem 103 anos, ela tem 103 anos. E tem dia que as irmãs ligam e falam, padre, vem aqui para conversar com ela, porque ela não está bem, se o padre não vier, a coisa não vai resolver. Então ela precisa me ver, precisa conversar comigo. Por quê? Por o jeito que eu trato ela. Há alguns meses atrás eu convidei ela para ser minha secretária. Eu falei, senhora, eu tenho um pedido, a senhora gosta muito do padre, a senhora vai começar a ser minha secretária. Eu falei, padre, eu tenho 103 anos de idade, padre, estou quase morrendo. Como que eu vou ser sua secretária, padre? Eu falei, a senhora não tem fé? Não acredita na graça de Deus? Aí esses dias eu brinquei com ela, falei assim, olha, agora o padre está muito corrido, não tem tanto tempo, daqui uns 40 anos a minha vida vai estar mais tranquila, a gente vai conversar mais tempo, vamos combinar? Falei, padre, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, padre. Como que eu vou viver 40 anos, padre? Você acha que eu nunca vou morrer? Então ela ri, brinca. Ontem a gente celebrava São João Batista, e eu falava para ela, São João Batista ele batizou, a senhora já é batizada? Ela falou, sim, padre, eu sou. Eu falei, já faz mais de 100 anos, né? Ela deu risada, falou, é... E aí tem uma frase em chinês que diz assim, Abalong SK, Abalong SK. Abalong SK significa do tempo de Abraão. Eu falei, a senhora já é batizada desde o tempo de Abraão, né? Deu risada, brincou. Então eu trago felicidade para uma senhora que é católica, que participa da missa 2 vezes por dia, que de vez em quando está triste, precisa de conversar comigo, precisa se encontrar comigo. E é um testemunho, eu acho que de entrega, de voltar a ser criança. As pessoas acham que eu sou sério, e eu sou, mas Deus pede para eu tratar essa senhora como trata uma criança, para brincar com ela, e ela se diverte comigo, se diverte. Qualquer dia eu vou fazer uma entrevista com ela. Legal, padre. Se hoje o senhor tivesse que deixar a China e ir para uma outra missão, para um outro país, o que o senhor acha que o senhor deixaria aí, que o senhor plantou de Cristo, a partir do seu jeito, do seu testemunho, da sua atenção, da sua acolhida, o que o senhor plantou aí que ficaria marcado mesmo nesse povo? Newton, não é muito fácil falar da gente mesmo, mas sendo muito honesto. Eu penso que as pessoas olham para mim, muitas pessoas dizem, esse é um padre que ama a igreja, esse é um padre que está se consumindo. Aqui agora é 8h30 da manhã. Eu tive oração na minha casa, adoração das 6h30 até as 7h15. Tive confissão das 7h30 às 8h10. Tenho live com você das 8h30 até mais ou menos 9h30. Daqui a pouco, 10h30, tem missa na Sé. E depois tem retiro aqui para a comunidade de língua portuguesa, que vai até 1h30 da tarde. Então eu penso que eu sou um padre que ama a igreja. Um padre que está se consumindo pela igreja. E que não deixou de ser humano. Converso com as pessoas, brinco, tem pessoas que brincam, às vezes tem alguns chineses que falam, oh, mas como você pode ser padre? Padre é sempre careca, de bigode, de barriga, você é muito jovem. E aí às vezes fala até algumas coisas que provocam o padre. E eu digo, então tá bom, vamos resolver o problema então. Então vou cortar meu cabelo e a partir da semana que vem eu vou deixar o bigode e eu vou começar a deixar a barriga crescer. Alguns dizem, padre, você não tem cara de padre. Eu falo, não tem problema nenhum. Me diz onde que compra uma cara de padre que eu vou lá comprar daqui a pouco. Então
estar com o povo, mas o padre, o Newton, ele não é melhor do que o povo, mas ele é diferente. Eu tenho muita consciência disso. Eu não sou melhor. Não sou melhor, mas eu sou diferente. O povo não quer um padre como eles. E com muito respeito a quem pensa diferente do que eu. Mas o povo não quer um padre que se veste como um adolescente. O povo não quer um padre com mundanizado. O povo não quer um padre com comportamento secular. O povo quer um padre. Padre. Então, Deus me chamou para ser padre. A partir do momento que eu quero ser um padre de verdade, quero entregar o melhor de mim. E que padre é um padre feliz, é um padre alegre, é um padre que é sério, é um padre que brinca com aquilo que pode brincar, que dá para brincar, que é um padre fraterno, né? É um padre que reza. Isso tudo é ser um padre, né, padre? Depois coloca lá, Newton, aspas, não existe felicidade sem fidelidade. Padre Daniel SCJ. Verdade, padre. Olha, nosso tempo está acabando aqui. Antes da gente encerrar, eu só queria fazer uma foto aqui. Ó. Então, peraí. Olha para sua câmera, olha para mim, senão a gente vai perder. Pronto, aí eu já mando depois para o senhor, também para a gente ter. Olha, eu queria agradecer muito, muito, muito a oportunidade, assim. Essa live fez eu voltar em 1994, quando a gente se conheceu, a gente começou a jogar junto, a gente depois jogou contra. Você foi meu capitão, depois eu fui o seu capitão, e hoje, graças a Deus, a gente está num maravilhoso time, né? Jogando junto, né? Pelas almas, pela evangelização, pela igreja. E eu fico muito feliz mesmo. Eu quero muito, quando o senhor venha para o Brasil, eu quero ter a oportunidade também de encontrá-lo, né? E eu tenho certeza que a comunidade também vai querer reencontrá-lo, né? Se o senhor puder, a gente queria muito que o senhor estivesse com a gente. E eu desejo, assim, que o senhor seja cada vez mais padre, né? Eu não posso desejar outra coisa, que o senhor seja cada vez mais padre, porque ser padre é ser feliz, ser padre é ser fiel. E eu tenho certeza que isso é o que seu coração deseja cada vez mais também. E peço que o senhor reze por nós. E eu peço a todo mundo que está nos acompanhando aqui que a gente possa rezar pela missão do Padre Daniel e por todos os padres que lá se encontram também e por tantos lugares do mundo e que precisam da nossa oração. Se o senhor puder, que o senhor possa também, ao final dessa live, né, antes da gente cair aí, o senhor dar uma bênção para nós. Mas muito obrigado de coração, viu? Obrigado, Newton. Obrigado a todos que nos acompanham. Por intercessão de Nossa Senhora da China, Nossa Senhora Aparecida, que desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. A bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. E olha, quero deixar aí para o pessoal também que ainda não me segue no Instagram, pode me seguir aí e segue lá também com Pantocrátor, a comunidade Pantocrátor e toda a nossa obra também de evangelização e nosso carisma que está aí pelas redes também. Padre, muito obrigado, viu? Muito obrigado de coração. Assim que vocês estão perguntando sobre salvar a live, ela vai ficar salva assim. Então, assim que a gente terminar essa live, vai aparecer para vocês assim, compartilhar essa live no IGTV, uma coisa assim. Aí vocês, ou excluir a live, aí vocês não excluem. Põe compartilhar e aí vai pedir um título e vocês postam a live. Daí depois eu pego de lá. Tá bom? Para colocar. Tá. Nilton, eu vou colocar no meu canal porque tem muitas pessoas que não têm Instagram aqui. E aí nós vamos compartilhando. Tá bom, padre. Muito obrigado de coração, viu? Um Deus abençoe. Abraço. Um abraço também. Deus abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que só vocês encerrarem aí, deve ter um xizinho ou escrito encerrar aí.